Nós vamos ler a palavra de Deus. Este momento, nesta última mensagem, com o título É Preciso Vencer. Nós iniciamos esta série de mensagens e a primeira delas foi o primeiro domingo de junho, quando compartilhamos que para vencer é preciso ouvir a voz de Deus. A segunda mensagem foi: para vencer é preciso confiar, quando a gente falou sobre Tomé. A mensagem de domingo passado: é preciso ser movido pela fé, e falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje a mensagem tem como título: o discípulo de Jesus é um vencedor, tendo como texto básico João capítulo 16, e é uma leitura longa, os versos de 1 a 33, é todo o capítulo de número 16, que eu quero compartilhar com você nesse momento, a leitura da palavra de Deus. Vamos ler então esse texto tão precioso e que tem ensinamentos tão significativos para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que eles, recebendo o que é meu, vô-lo anunciará. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Então alguns dos discípulos perguntaram uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isso, um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Percebeu Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome.
Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Digo-vos estas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedirei meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não por figuras. Agora conhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Porque por isso cremos que saísses de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Certamente esse texto da palavra de Deus é um texto bastante significativo e, apesar da leitura ter sido longa, e eu o fiz propositalmente, esse texto fala do preço de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. No Evangelho, não existem letras miúdas no contrato. Jesus, ele disse a verdade aos seus discípulos. E esse capítulo de número 16 do Evangelho de João descreve o preço do discipulado. Descreve algumas verdades que no tempo em que estamos vivendo as pessoas não querem ouvir. Porque há um evangelho cujo lema é o seguinte: seus problemas acabaram. A gente até poderia dizer que é um evangelho tabajara, né? Você se lembra disso? Seus problemas acabaram. É um evangelho que está sendo vendido por aí. Mas não é um verdadeiro evangelho. Essa mensagem deturpa o ensino de Jesus. Na verdade, tenta dizer que a vida do discípulo é uma vida tranquila e que a partir do momento que você recebe a Jesus, os problemas fugiram da sua frente. Ninguém disse que seria fácil ser discípulo de Cristo, muito menos o próprio Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil ser discípulo. Na verdade, Jesus falou que ser discípulo envolveria lutas terríveis. Jesus, nesse momento, no capítulo 16 do Evangelho de João, estava preparando o coração dos discípulos para aquele momento da crucificação, mas também estava preparando o coração dos discípulos para aqueles momentos posteriores à crucificação, as lutas, as tristezas, a perseguição religiosa, momentos de dúvida que eles atravessariam. O capítulo 16 do Evangelho de João é uma preparação do coração dos discípulos para aquilo que estava por vir. E eu gostaria de pensar nesta manhã algumas coisas importantes que Jesus estava dizendo que aconteceria, e nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus. Então, em primeiro lugar, o discípulo de Jesus vence a rejeição. Verso de número 2 diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. No primeiro momento, parece que as palavras de Jesus
soam pesadas demais. Mas é só a gente ler um pouquinho da história bíblica, que a gente vai lembrar que alguns anos se passaram e Saulo estava lá matando Estevão, achando estar prestando serviço a Deus. O que Jesus falou estava acontecendo. Capítulo 3 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, se lembrando daquele momento, enquanto ele ainda era Saulo, diz assim: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja. E eu quero chamar a atenção para esta expressão do apóstolo Paulo. Ele perseguia a igreja, achando estar prestando serviço a Deus. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Não só Saulo, mas muitos outros líderes religiosos da época, que perpetraram a perseguição contra a igreja de Jesus, fizeram isso achando que estavam prestando um serviço a Deus, achando que era necessário. Houve muita rejeição aos cristãos, perseguição aos cristãos, e ainda hoje, nós vivemos experiências similares. Estamos vivendo um tempo de perseguição ideológica. Há muita zombaria e muitos ataques à nossa fé, à nossa crença. E é preciso lembrar que os discípulos de Jesus foram alertados sobre esta situação que haveria de acontecer na época deles, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos nos lembrar que ser discípulo de Cristo significa viver constantemente nesta realidade. Neste momento da história, começa a surgir dentro da cultura brasileira e dentro de alguns segmentos, até políticos, a ideia de que a fé evangélica precisa acabar. Alguns estão pregando que é necessário o fim da religião, principalmente da fé evangélica, achando estarem prestando um serviço à sociedade. O fato é que em todos os tempos da história, os discípulos foram rejeitados, perseguidos, e nós não podemos fazer muita coisa contra esta realidade, porque está escrito na palavra de Deus que seria assim. Então, ao invés da gente ir para o Congresso fazer lobby, para poder garantir isso ou aquilo, o que nós precisamos é ir para o joelho, queridos. Precisamos continuar servindo a Jesus com destemor, precisamos continuar testemunhando da graça de Jesus com ousadia, porque todas estas coisas, elas estão prescritas na palavra de Deus. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus lida com a incredulidade do mundo. Olha só quantas coisas que Jesus falou sobre isso nesse texto. Jesus diz assim, olha, no verso 3, e isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. A falta de conhecimento a respeito de Deus, a falta de conhecimento a respeito de Jesus, faz com que as pessoas gerem todo tipo de perseguição religiosa. Verso 9 diz assim, do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo haveria de convencer as pessoas do pecado, porque eles estão vivendo na incredulidade, diz a palavra de Deus. Verso do número 31, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, credes agora? Os discípulos estavam dizendo, agora nós cremos. E Jesus diz, credes agora? Então, nós vamos lidar com a incredulidade. Se Jesus fosse um palestrante motivacional, certamente ele teria dito para os discípulos assim, vocês serão invencíveis, vocês serão bem-sucedidos em qualquer situação.
E os discípulos iam ficar felizes da vida, porque se existe uma coisa que deixa a gente feliz da vida é assistir uma palestra motivacional. Talvez você já tenha assistido a muitas. Só que o evangelho não é motivacional. O evangelho é a realidade da vida. Jesus não veio ao mundo para deixar a gente alegrinho e aí depois a gente se deparar com a realidade e bater com a cara no muro. Não foi isso que Jesus fez. Jesus disse assim, olha, farão essas coisas, se referindo à perseguição, porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Os homens não creem em mim, Jesus disse. E Jesus se admirou da falta de fé dos discípulos, dizendo, agora que vocês estão acreditando, se houvesse mais fé no mundo, a vida dos discípulos talvez fosse mais fácil, mas a fé está se extinguindo. E eu gosto muito de lembrar da expressão de Jesus, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Não adianta a gente se enganar. E eu poderia ser motivacional agora, falando um monte de abobrinha para você. Mas não adianta a gente se enganar. Jesus não nos enganou. Então não adianta eu tentar pintar uma realidade que não confere com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o discípulo de Jesus sabe suportar o aparente silêncio de Deus. Nos versos 22, 23 e 24 do capítulo 16, Jesus diz assim, olha, assim também vós agora, na verdade, tende tristezas, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria, ninguém vos-la tirará. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que tudo quanto o Pai pedir, e tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos-lo concederá em meu nome. Até agora nada pedizes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Quando Jesus falou essas palavras aos seus discípulos, ele estava alertando para um momento de ausência, ele haveria de se ausentar, ele estava falando da sua própria morte. E nesse momento da ausência de Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo, olha, haverá um pequeno silêncio da parte de Deus por um pouco de tempo. Aquele tempo seria um tempo de tristeza, um tempo de dor, um tempo de desespero. E você se lembra como aconteceu? Os discípulos fugiram no momento da crucificação de Cristo. Talvez a pergunta de muita gente seja, por que Deus não toma alguma providência imediata com as coisas que estão acontecendo no mundo? Por que Deus não toma uma providência imediata à incredulidade? Por que Deus não toma uma providência imediata com a zombaria? Por que Deus não toma uma providência imediata? E a gente, às vezes, tem a mesma tendência dos discípulos de Jesus, quando disseram, Senhor, quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu? E Jesus disse assim para os discípulos, vocês não sabem que espírito sois. Às vezes nós somos tomados pelo mesmo ímpeto daqueles discípulos, quando a gente vê determinadas coisas acontecendo, achando que as providências precisam acontecer de maneira imediata, mas as providências estão prescritas na palavra de Deus, é só ter um pouco de paciência. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra de Deus, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é uma lei, a semeadura, ela não volta atrás, a lei da semeadura vai acontecer, querido. Mais cedo ou mais tarde, é só a gente ter paciência. Em quarto lugar, o discípulo de Jesus está inserido num mundo cheio de aflições. E Jesus disse isso no verso 33, quando ele falou, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse que nós teríamos uma vida isenta de tribulações, pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus foi muito claro ao informar que nós não seríamos poupados das aflições, dos problemas, das lutas, pelo fato de termos depositado a nossa fé em Cristo. Não é fácil ser discípulo de Jesus no mundo cheio de aflições.
Eu gosto de lembrar de algumas expressões bíblicas nessas situações. Por exemplo, no Salmo 42, verso 3, a Bíblia diz assim, olha: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Mas a resposta do salmista vem logo em seguida no verso 5, diz assim, olha: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O mundo não compreende estas coisas. O mundo não é capaz de compreender que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. E o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim: pois tem para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições são para esse tempo. Este mundo é um lugar de aflições e nós não podemos esquecer dessas verdades. Jesus nunca prometeu coisa diferente. E quando as pessoas prometem coisas diferentes, pode até ser agradável aos ouvidos, só não é verdade. Só não corresponde à verdade do Evangelho. Mas Jesus promete estar conosco no meio das aflições. Ele promete nos acompanhar em todo o tempo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, o discípulo de Jesus desfruta da presença do Consolador. Jesus garantiu que nós não estaríamos sozinhos. Verso de número 7 diz assim: todavia vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. O que nos dá forças para continuar, apesar das lutas e dificuldades, das aflições desse mundo, é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Ainda que tenhamos que passar pelos vales, ainda que tenhamos que passar por lutas, ainda que venhamos a experimentar perdas, ainda que não sejamos muito bem compreendidos, a palavra de Deus nos diz que o Consolador está conosco. E a vitória de Jesus é a garantia da nossa vitória. E esse último versículo do capítulo 16 de João nos dá conta disso, quando Jesus diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim tenhais paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E é a garantia da vitória de Jesus que nos traz a certeza da nossa vitória também. Ainda que tenhamos que passar por lutas e aflições, Jesus nos dá a garantia de que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Querido, ser discípulo de Jesus é experimentar um caminho completamente diferente. Ser discípulo de Jesus é viver na dependência exclusiva do Senhor. Ser discípulo de Jesus vale a pena, porque Ele está conosco e Ele nos garante a vitória.